Tá, já foi aqui. Bom, eu lembro, senhores, em 2018, uma situação em São Paulo de importunação sexual, agora leva o nome da lei, mas uma situação em São Paulo, exatamente como a que tem ocorrido na cidade de Curitiba e em outras tantas cidades, fez com que os legisladores rapidamente votassem uma lei 13.718, em 2018, portanto, que chamou Lei da Importunação Sexual, que trata exatamente dessa situação de ações abusivas dentro do transporte coletivo. A pena aqui é de 1 a 5 anos, a conduta é criminosa e se estabelece como prática contra alguém sem a sua anuência de ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Apalpar, tocar, masturbar-se em público, lamber, avançar insistentemente, sem encorajado ou realizar qualquer outro ato de cunho sexual sem consentimento é crime. Tipificação penal recente, portanto, de 2018, sublinhando a necessidade de aplicar a sua divulgação. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Artigo 213 do Código Penal fala em estupro e diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique com ele ato libidinoso. Então, na redação de 2009, se incluiu o ato libidinoso, que é ao que se refere esta lei de 2018, que é a Lei da Importunação Sexual. Eu fico pensando, talvez o legislador tenha ficado preocupado com a penalização do assediador ou do abusador, porque o estupro, a pena é de 6 a 10 anos, e, como eu disse, a pena é de 1 a 5 anos no caso da importunação sexual. Fica aqui uma observação em relação a um pouco da minha perplexidade, porque, afinal, não deixa de ser um ato libidinoso que acontece dentro dos coletivos. Portanto, relembro os senhores aqui que nós fizemos uma pesquisa, conversamos com 1.000 pessoas, delas 700 mulheres e 300 homens, e atingimos todos os bairros da cidade de Curitiba. E o que chama muito a atenção, eu só vou colocar alguns detalhes dessa apresentação, porque não vou me alongar aqui, é a faixa etária. Se os senhores verem aqui, retiradas as pessoas que não sofreram assédio, 6,7% das pessoas ou das mulheres assediadas têm menos de 13 anos. 13 anos, senhoras e senhores. 49,9% tem entre 13 e 18 anos. Sabe o que significa isto? Significa isto aqui exatamente. 57,4% das vítimas que são assediadas são menores de idade, dentro do transporte coletivo. Seguindo nas observações, é importante que a gente tenha uma ideia de que para os homens é só um ônibus, para as mulheres é muito mais que isso. Vejam aqui. Perguntamos aos homens se eles teriam sido assediados e a resposta foi que apenas 16% deles sofreram assédio dentro do transporte coletivo. Aqui, as mulheres. 47,2% sofreu assédio e 17,2% sofreu mais de uma vez, o que, somando, 64,4% das mulheres. Então, as mulheres são claramente muito mais assediadas que os homens. E, por conta disso, a percepção de que está acontecendo um crime de importunação sexual varia com o gênero. Aqui as sensações, as impressões que as mulheres têm ao ser assediada. Repulsa, raiva, medo. Vejam os homens, aquele 16%, como se manifestam quando são assediados. Portanto, sim, existe uma grande diferença aqui, como sofrem o assédio homens e mulheres dentro do transporte coletivo. Me parece claro que, além de sofrerem bem menos com a importunação sexual, os homens sequer percebem uma situação de assédio acontecendo. Bom, aqui, sobre um ponto bastante importante da nossa entrevista com essas pessoas, foi se eles ou elas já haviam presenciado outra pessoa ser assediada. Vejam só. Homens respondendo, se você já presenciou outra pessoa, os que presenciaram responderam que 44% das vezes não faziam nada. Portanto, é surpreendente que este
crime aconteça sob os olhos dos nossos homens dentro do transporte coletivo e nada aconteça. Sem reação, quase metade dos homens que testemunham uma situação de importunação sexual acabam por não fazer nada. E isso, para mim, é um dos dados mais importantes dessa pesquisa. Porque tentar impedir o crime seria o mínimo que qualquer pessoa devesse fazer em relação a isso. Perguntamos aos homens se alguém do seu convívio já foi assediado no transporte público e, surpreendentemente, 54,4% destes homens afirmaram que alguém conhecido deles teria sido assediado. Vamos fazer a lista? A namorada, a esposa, a mãe, a prima, a tia, a colega de trabalho. Imaginem, eles sabem e presenciaram. E 44,1% ficou calado. Sem reação, quase metade dos homens acaba que testemunham a situação da importunação sexual e não fazem nada. Este é um tema, portanto, de interesse público, manifestação aqui da desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, a doutora Ana Lúcia, que coordena o CEVID, coordenadorista estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Acho que os senhores já tiveram oportunidade de acompanhar o trabalho do CEVID, que faz em todo o estado do Paraná. Bom, aqui algumas repercussões na rede, como eu disse, eu agradeci já de início as pessoas que se engajaram nessa campanha. Só para vocês terem ideia, olha o depoimento, eu já passei por isso e é um horror ainda, eu estava grávida, meu Deus. Triste, mas é verdade, já passei por isso e denunciar é importante. Quando aconteceu comigo, uma moça me alertou e muitas mulheres se uniram em denunciar ali na hora. Mulheres, os 44,1% ficaram omissos. E eu tenho outros depoimentos aqui que eu deixo à disposição para os vereadores que se interessarem pelo tema. Aqui, já finalizando a minha fala, falei que seria breve hoje, porque o projeto já foi discutido há 10 sessões atrás. Aqui são os nomes das pessoas que estiveram muito próximos desse movimento, e esta é, sem dúvida, uma luta de todos e todas aqui. Por isso, vereadores e vereadoras, eu, sem citar nomes, mas já dizendo que foi uma grande experiência democrática, que nós vivemos nas últimas semanas, eu peço pelo voto favorável, sem esquecer de agradecer aqui também a minha equipe do mandato, que foi grandiosa e corajosa. É isso, peço o voto favorável. Muito obrigada.